Pessoal, é o seguinte, quais são as 5 coisas que a gente precisa de estar sempre prestando atenção, ajustando, para que a gente consiga ter os resultados de maneira consistente? Ninguém aqui quer ter resultado em um mês e depois ficar da mesma maneira que começou, né? Faz tudo direitinho, parece um foguete, põe muita energia ali quando começa, aí vai, sobe, mas aí depois perde aquela potência e acaba caindo, né? Nem dando ré. Então a gente tem que ser um foguete que sobe e continua subindo depois. Só que a energia que a gente coloca para começar, ela tem que ser maior mesmo, quando a gente está começando qualquer coisa do zero. Então você tem que dedicar mais, você precisa de abdicar de mais coisas. Depois você passa dessa parte inicial, as coisas tendem a ficar mais fáceis se você continuar. Mas se você parar, você vai ter aquele novo dispêndio de energia que você teve que ter quando você começou. Mas quando você dá segmento, dá sequência, você mantém uma consistência. Não quer dizer que você fica 100% perfeito, mas as coisas fluem melhor. O foguete gasta muita energia para poder sair do chão. Depois vai gastando cada vez menos energia à medida que ele vai subindo. Então, quando você começa um acompanhamento, um tratamento, qualquer coisa na sua vida, inicialmente você vai ter esse dispêndio maior de energia. Então, você começa a fazer modificações na sua rotina para que depois você consiga gastar menos energia para fazer a mesma coisa. O que é isso? Bom, quem segue direitinho hoje não gasta tanto tempo mais para fazer os treinos. No início, tinha que ficar vendo mais vezes os vídeos, prestar mais atenção, aí você vai aprendendo a postura, aprendendo as coisas, você bate o olho lá no exercício, você já sabe exatamente como fazê-lo. Alimentação, você já tem a vida mais organizada, já sabe o que você vai comer, o que não vai, a compra da semana, horário de dormir. Então, isso tudo você vai ajustando ao longo do processo. Para você manter, fazer ajuste é muito mais fácil. Agora, quando começa e depois desanda, para de fazer tudo, é sempre começando do zero. E algumas vezes começar do zero pode ser frustrante para algumas pessoas, que você desanima, você fala, nossa, começar de novo. Aí vem aquelas dores musculares da mesma maneira de quando você começou, às vezes até pior. Aí vem aquela dificuldade, né, para poder organizar de novo a alimentação, a rotina. Então, essas dificuldades maiores, uma vez superada, para você toda hora ficar voltando nelas, acabam comprometendo, obviamente, o resultado de vocês. O principal que nós procuramos aqui é manter consistência para a gente conseguir ter resultado. Se faz certo direitinho na primeira semana, na segunda e depois não faz direitinho, faz um treino a menos, aí vai deixando de lado, aí não come direitinho, daqui a pouco está tudo bagunçado de novo. Aí você volta lá para o estado de quando você iniciou. Então nós temos sempre que fazer ajustes em 5 áreas. Todo mundo faz assim com a mão, assim, por favor. Isso. Então, primeiro, ó, alimentação. Todo mundo repete comigo: alimentação, hidratação, sono, exercício e emoção. São 5. 5 coisinhas. Cada uma dessas 5 coisas são 20% no resultado que a gente precisa ter. Agora, vamos lá. Escrevam aí para mim. Escreve assim, ó, alimentação. Pensando no seu comprometimento, no seu dia a dia aí que tá, qual nota você daria de 0 a 10 para a sua alimentação, obviamente levando em conta o protocolo alimentar que você tem? Você está seguindo certinho? Nota 10 ou 9, mais ou menos, ou nada, tá ruim? Qual nota você se daria? A gente precisa fazer sempre uma autoavaliação, né? Não é hoje, né? A nota de hoje. Pensa aí nas 2 últimas semanas. Qual nota que você daria para você no quesito alimentação? De 0 a 10. Agora, no quesito hidratação. Todos vocês sabem aí quanto de água deveriam estar bebendo. Então, vocês sabem também em relação à utilização do sal, para a gente hidratar melhor. Então, pensando na quantidade, está bebendo 1 litro de água com sal ali também, de 0 a 10, qual a nota que você daria para você? Pensando nas 2 últimas semanas. Agora, terceiro, seu sono, 0 a 10. Como que você vai saber se você tem um sono bom? Não é se você dorme. Tem gente que dorme induzido por algum medicamento e não necessariamente tem um sono bom. Sono bom é aquele que você levanta cedo e sente que o seu corpo está recuperado. Não é se você dormiu muitas horas, poucas horas. Então é aquele
Sono que na hora que você acorda, você desperta, às vezes até sem precisar do despertador, você desperta com energia. Essa é uma qualidade de um sono bom, nota 9, 10. Agora, se você acorda querendo estar dormindo, já não está bom, né? Ou às vezes, se você nem acorda, né? O olho está ali, mas a alma nem está. Você está em outro lugar, não está legal. Então, de 0 a 10, quanto que você avalia o seu sono? Põe uma nota para você. Agora, o quarto, exercício. 0 a 10. Você tem seguido aí o treinamento postural todos os dias, fazendo todos os exercícios. Você tem feito a musculação 4 vezes por semana, alternando entre A e B, fazendo todos os exercícios, né? Não é fazer uma parte, fazendo tudo, tudo, tudo. De 0 a 10, qual nota que você dá para você? Anota aí a nota. E o último, suas emoções. Como que você avalia as suas emoções no sentido de ter um bom gerenciamento emocional? O que que é isso, Felipe? Bom, por exemplo, quem está aí até agora com raiva que o Brasil perdeu ontem? Quem está? Tem gente, ó. Cláudia, não. Então, às vezes, né, tem pessoas que demoram muito tempo para poder superar determinados fatos, né? Por exemplo, ontem a derrota no Brasil, e sim, tem pessoas até hoje que estão com raiva, revoltado com a derrota do Brasil. Assim, funciona também para outras áreas da nossa vida. Tem pessoas que vão ter dificuldades de superar alguns traumas, alguns problemas, algumas traições, algumas coisas que fizeram de errado com ela ou você fez de errado com alguma pessoa e esses pensamentos acabam ficando culminando na mente. Isso quer dizer que você não está conseguindo, né, deixar isso para trás, ressignificar, superar, independente do que seja. Isso acaba tirando muito sua energia. Então, às vezes, você acorda pensando em determinado problema, determinada coisa que fizeram para você ou você fez para essa pessoa. Isso acaba tirando a sua paz, a sua energia, isso acaba drenando muito de você mentalmente. Então, quando você vive pensando muito no passado, né, independente do que foi, ou se foi alguém que fez com você, ou se você fez para alguém, você está com um mau gerenciamento emocional. Não é que a gente não está falando de você lembrar de vez em quando, né, momentos, determinada coisa pode ter acontecido. A gente está falando daquela coisa crônica. Sabe, nossa, eu sempre lembro daquela pessoa que me traiu, eu sempre lembro que a pessoa que fez isso comigo. Nossa, eu lembro que fulano que eu ajudei e não foi legal comigo depois. Isso fica na sua cabeça e toda vez que você tem um pensamento de maneira crônica, ou seja, quase todo dia você tem aquilo ali constante na sua mente, você acaba trazendo informações para o seu corpo que algo está ruim. O seu corpo não sabe relacionar muito bem de algo que só está na sua mente ou algo real que está acontecendo no mundo. O que isso quer dizer? Se você pensa nessas coisas ruins, que vão trazer emoções ruins para você, o seu corpo começa a produzir hormônios que vão te dar essa sensação. Tem uma mudança no seu interior que vão trazer essa sensação ruim. Quando você pensa nessas coisas, não te dá uma sensação ruim? Você não se sente mal, abatido, chateado, independente do que foi? Isso mexe com a sua saúde e isso deixa o seu corpo num estado emocional ruim, que também vai influenciar nas suas dores. E tem muita gente também que tem aquele pensamento sempre no futuro, né? Pessoas mais ali com problemas de ansiedade. Você dorme, você está aqui agora, mas você já está pensando na hora que acabar, que você tem que comer ou não comeu, ainda tem que arrumar as coisas para amanhã, que você vai trabalhar, que você vai fazer, não sei o quê, os problemas lá da frente. Então a pessoa está sempre ali pensando no futuro, ou grande parte do dia, ela acorda cedo, ela já está preocupada com o final do dia, outra coisa que tem que fazer, tal, tal, a cabeça não para, está sempre lá na frente. Então, é uma síndrome do pensamento acelerado, às vezes com muito acúmulo de informações, e tem gente que fica nos dois campos, né? Que hoje em dia é muito comum pessoas ali depressivas, com ansiedade, sofrendo das duas coisas, né? Pensando muito no passado, pensando muito lá na frente. O único momento que a gente tem para viver é o aqui e o agora. Não existe o amanhã, o ontem já passou. Então, esse exercício que a gente faz de aprender a melhorar esse gerenciamento emocional, não tem jeito da gente ser perfeito, mas tem jeito da gente treinar o nosso cérebro para a gente começar a pensar de maneira ativa e não produzir pensamento.
Qual que é a diferença? Produzir pensamento, ele vem na sua cabeça, você é passivo. Quando você é ativo, você é autor dos seus próprios pensamentos, né? Uma palavra que Augusto Cury usa para poder ensinar sobre o assunto. Quando você escolhe o que vai pensar, vem aquela coisa ruim, você não aceita, você faz pergunta, você critica, para não deixar aqueles pensamentos ficar aterrissando na sua cabeça, igual um ninho ali de passarinho. Então você não pode ficar deixando vir pensamentos na sua mente e você precisa começar a agir mais para produzir pensamentos e pensamentos bons. A maioria dos pensamentos que vem na nossa mente são pensamentos ruins. A gente não foca no que a gente quer, a gente acaba pensando justamente no que a gente não quer. A gente tem que produzir pensamentos de acordo com aquilo que você quer. Então, o que você quer da vida, a gente tem que pensar nisso. Agora, o que você não quer, você tem que parar de pensar nisso. Para alcançar o que a gente quer, para ter uma mente mais positiva, a gente tem que trabalhar o nosso pensamento para sempre focar naquilo que a gente está querendo, naquilo que a gente está buscando. Então você pensa, não, eu já sou uma pessoa saudável, eu já sou uma pessoa próspera. Então pensa sempre em coisas boas, procura trazer pensamentos positivos para você. Então pensando um pouquinho nisso tudo, qual nota que você daria para as suas emoções? Você é uma pessoa que está muito ligada no passado, no futuro ou nas duas coisas? De 0 a 10, qual nota que você daria para você? Você é uma pessoa que perdoa fácil? Você é uma pessoa que ainda tem algo dentro de você que você não liberou perdão para alguém ou não se perdoou? De 0 a 10, qual a nota que você daria? Isso, né? 7, anota aí no papel. Anota aí no 5, tal. Isso. Então, a gente fez aqui, quem chegou depois, a gente deu uma nota para 5 áreas que interferem em tudo na nossa vida, principalmente na nossa saúde, que é alimentação, hidratação, sono, exercício e emoções. Agora, quem chegou aí no início aí, quem chegou depois não tem problema. Mas quem chegou aí no início e fez direitinho comigo, vai somar as 5 notas que deu. Então, soma a nota da alimentação, com hidratação, com sono, exercício e emoção. Soma 5. Aí o valor dá 5, vamos supor que a primeira você pôs 8, a segunda você pôs 10, a terceira 6, a quarta 10 e a quinta 10, só um exemplo. Aí você soma tudo. Aí vai dar 30, 38, mais 6 deu 44 aqui nesse exemplo. Aí você vai dividir agora o número que você, o resultado da soma, divide por 5. Faz o número total dividido por 5. Aí você vai ter a média da sua nota. Então, somou a 5, divide por 5, você vai ter a média. Quem fez, coloca aqui no chat para mim quanto que deu a média. Soma as 5 notas e divide por 5. Sônia deu 7. Então, toda vez quando você estiver passando por algum problema de saúde, alguma dor, alguma coisa acontecendo, até emocionalmente, não importa o que é, independente do seu problema de saúde, não só dores crônicas, sempre para um pouquinho e faz uma reflexão nessas 5 áreas da sua vida. Faz uma auto-reflexão para você começar a entender qual área que você precisa de focar mais. Eu, ali na consultoria individualizada dentro do aplicativo, que eu respondo de maneira individual a cada um de vocês, eu sempre procuro investigar um pouquinho mais a fundo quando você vem e conversa comigo, a gente vai investigando ali para a gente procurar saber da onde está vindo o maior problema. Então eu pergunto, né, como é que está em relação à parte da alimentação, hidratação, a gente sempre vai por eliminação. É impressionante que muitas das vezes, quando o aluno está fazendo ali tudo direitinho e tal, ele come direitinho, hidrata, tá procurando fazer exercício, as coisas certinho, e muitas das vezes a gente acaba encontrando um problema maior ali no campo emocional. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade para abrir, contar um pouquinho, né? Para eu conseguir ajudar um pouquinho mais, a gente vai investigando, investigando, aí na hora que a pessoa sente, então, Felipe, é isso está acontecendo
meus pais, uma amiga minha e tal, e vai e relata um problema naquilo dali. Quando você tem clareza do que está acontecendo, você consegue agir com mais sabedoria e você consegue saber o que fazer para poder melhorar isso. Agora, quando tudo está uma bagunça, fica difícil de você ajustar as coisas. Então, essa autoavaliação é importante para que você mesmo comece a ser aquela pessoa que vai estar se cobrando, que vai estar verificando qual ponto está precisando de ter um ajuste melhor ali para você ter resultado. Quando você faz isso daqui, na hora que você chega para mim, manda uma mensagem ali e tal, você já falou, Felipe, eu estou cuidando disso, 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 eu acho que fiz uma avaliação, acho que o meu caso está pegando um pouquinho mais nisso daqui. Eu estou percebendo que eu estou pensando demais nesse problema, que eu estou muito assim, assim. Aí a gente começa, opa, legal. Aí que a gente começa a achar um campo mais fácil para a gente conseguir trabalhar. Agora, quando está tudo bagunçado, aí fica difícil, né? Porque tem que ajustar tudo, aí você tem que ir por eliminação. Porque se você está com a alimentação descontrolada, quer dizer nem que você está comendo muito, mas está comendo errado. Aí o seu corpo fica inflamado ou fica retendo líquido, não funciona bem, porque você não está trazendo os nutrientes necessários para o seu corpo. Às vezes você não está bebendo água direito, aí seu disco da coluna começa a ficar desidratado, aí você começa a ter crise de ciático, hérnia de disco, os seus rins não funcionam bem, o sangue não leva os nutrientes para onde deveria levar, não remove os resíduos metabólicos, ou seja, o corpo não está conseguindo funcionar direito por falta de água. Tem aluno que já foi para o hospital devido à desidratação, tem aluno que já foi para o hospital com dores fortes de cabeça devido à desidratação. Aí você vê, opa, como é que é? Eu estou dormindo, cadê? Eu estou vendo gente aqui que até hoje não tem o óculos, né? Muita gente tem, parabéns para quem tem, e não parabéns para quem até hoje não investiu no óculos para poder dormir melhor. Aí você tem o óculos certinho, aí você, mesmo assim, fazendo as coisas direitinho, não está conseguindo ter uma boa noite de sono, você pode suplementar uma melatonina. Inclusive, quem tiver problema aí para dormir e tal, pode mandar mensagem particular, que eu mando o link lá de uma boa melatonina que você pode comprar para estar te ajudando a dormir melhor. Relação ao exercício, muito importante, não é simplesmente fazer o exercício, até porque muitos de vocês já não têm mais dores, é começar a colocar intensidade durante o treinamento. Não é aquele treino mais das 4 primeiras semanas, de quando vocês começaram, aquela coisa tranquila, exercício respiratório, tal, não põe intensidade, não pega peso. Não. A partir do momento agora que você já sabe treinar, você já não tem aquelas dores te travando como antes, tem partes do seu corpo que você consegue colocar intensidade, você tem que começar a pegar mais peso, tem que sentir uma dor muscular, tem que sentir um esforço na hora de treinar. Você não pode pegar o exercício, né? Por exemplo, se você treina em casa, vai fazer uma remada, aí você termina lá, fiz 12 repetições, terminou tranquilo, nem parece que fez exercício, né? Tem que terminar ó, o elástico ó, difícil, ou na máquina, tem que sentir a perna queimar. Aí você vai pondo intensidade para você conseguir desenvolver massa muscular, porque senão faz o exercício com tão tranquilo, né, que termina, nem parece não, parece que estava numa aula de relaxamento. Não, tem que começar a pôr intensidade. Aí vocês lembram daquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem uma área machucada no seu corpo, uma lesão no joelho, aí exercício que vai envolver ali o joelho, você treina levinho. Mas o exercício que vai envolver o quadril, coluna, braço, você tem que treinar pesado para ajudar a recuperar o seu joelho. Nosso corpo é uma farmácia natural. Quanto mais forte você conseguir treinar, mais substâncias, as miocinas, ele vai produzir para recuperar as suas lesões. Então, se uma área do corpo está machucada, você não força, mas aqui não está machucada, você força e tem que começar a colocar mais intensidade, colocar mais peso no treino para você conseguir desenvolver a sua massa muscular. O músculo ele não consegue desenvolver se não tiver intensidade, mas só pode ter essa intensidade para desenvolver músculo aonde não está doendo ainda. Vocês estão conseguindo entender? Isso é muito importante. Duas coisas diferentes, né? Uma área que estou machucado, eu não vou treinar para desenvolver muscular, eu tenho que treinar só para desinflamar, para melhorar. Então a intensidade do treino é levinho. A área que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho lesão nenhuma, eu tenho que treinar muito pesado para desenvolver massa muscular e vai ajudar a recuperar essa outra área aqui. Então, um treinamento resistido à musculação é fundamental vocês ir aumentando a intensidade, colocar peso para conseguir ter resultado. Fazer o treino não é simplesmente cumprir tabela. Já viu o jogador
que vai jogar, né, que não está valendo nada, entra em campo só para poder cumprir tabela. Cumprir tabela não resolve. Cumprir tabela, você não consegue ganhar massa muscular. Você precisa de colocar intensidade para desenvolver bem a sua musculatura. Então, nesses 5 campos, todas as vezes que vocês tiverem algum probleminha, pegam um papel, faz igual a gente fez aqui hoje, começa a escrever, começa a dar nota, faz uma reflexão, principalmente das 2 últimas semanas, como que tem sido a sua alimentação, hidratação, sono, exercício e as suas emoções. Faz uma reflexão nessas 5 áreas, que aí você mesmo vai conseguir identificar para saber qual área que você precisa de dar mais atenção. Alguns erros que alguns de vocês infelizmente cometem é o seguinte: começa, né, muito bem no acompanhamento, igual eu falei aqui no início, né, do foguete, né, põe muita energia, tal, entra com tudo, vai, explode, decola, acaba com as dores, a gente faz entrevista e tal, bom demais. Mas aí, o que acontece depois de um tempo? A pessoa fica animada com o resultado, esquece os problemas que tem, porque agora acabou com as dores ali, ela se sente nova. Aí começa a relaxar, já não treina mais direito, já volta a comer as coisas tudo errado, dá aquela animada, não, que beleza, tal, tudo mais. Só que o nosso corpo, ele só tem resultado enquanto a gente está cuidando, não tem jeito. Se você para de cuidar, as dores voltam tudo, as lesões voltam a ser construídas normalmente como antes. Não existe a opção de parar de se cuidar. Uma vez que você faz isso, aí vai passar um tempinho, começa o ciclo voltar todo de novo. Aí você fala, nossa, estava tão bem, mas pois é, porque você parou.